O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu altas vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Pai e do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Olá, irmãos, a paz do nosso Pai e do nosso Messias esteja convosco. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês para falar sobre o Apocalipse. E alguns irmãos, eles ainda têm dúvidas sobre os 3 ais do Apocalipse. E hoje eu trouxe um vídeo detalhado para vocês que fala exatamente sobre esses acontecimentos do Apocalipse, que é a referência os 3 ais do Apocalipse. Bem, irmãos, antes de mais nada, lembrando que eu estou diretamente da página A Luz Resplandece no Facebook. Se você tem Facebook, você tem perfil no Facebook e ainda não conhece a página, o link da página estará na descrição. Se você tem perfil social, perfil na rede social do Instagram, também o link vai estar na descrição do vídeo, tá? E se você está chegando no canal, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Bem, irmãos, falar dos 3 ais do Apocalipse. O primeiro ai do Apocalipse é o cometa que vai cair no planeta. E eu vou iniciar esse assunto direto na Escritura, direto na fonte da água da vida, que está em Apocalipse 9, do verso 1 ao 4. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como se fosse fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo do Pai sobre a fronte. Bem, irmão, eu tô falando aqui agora do primeiro ai do Apocalipse. O primeiro ai do Apocalipse eu fiz em 3 partes para vocês entenderem melhor. Eu deixo com vocês um comentário na Luz Resplandece, que é o primeiro ai da grande tribulação, parte 1. O cometa que vai cair na terra será o primeiro ai da grande tribulação. Todos que receberam a verdade terão a proteção do Pai e fugirão das grandes cidades para as montanhas. Então, meus irmãos, é muito importante lembrar que quando esse cometa cair, os irmãos já vão estar nas montanhas. E algumas pessoas me falam sobre, ou se você deve estar pensando, mas o segundo ai do Apocalipse é a ressurreição das 2 testemunhas. E muitos perguntam, mas o primeiro ai, que é o cometa, não vem antes de iniciar o testemunho? Então, meus irmãos, a base que a gente tem que ter é o que o Messias disse em Mateus 24, verso 15, que a hora certa, a partir do verso 15, Mateus 24, a partir do verso 15, a hora certa de fugir das grandes cidades é quando a besta se sentar no trono dela, no Vaticano, onde ela domina, onde ela reina. Quando ela se manifestar pessoalmente, ela mesma, se manifestar ao mundo, a gente já sabe que é a hora certa da fuga das grandes cidades.
Até porque o Messias, ele vai ter esse cometa para poder dar tempo de todos os irmãos fugirem. Porque só esse cometa vai levar 1/3 da humanidade, dos animais do mar, dos rios. Então, meus irmãos, nas montanhas, quem estiver nas montanhas vai estar um lugar preparado para eles. Um lugar já preparado, que vai descer do céu, vai receber os irmãos nas montanhas. Então aqui, quando tiver terremoto, maremoto, cometa, os irmãos vão estar tendo a proteção. Por isso, a fuga, para exatamente se proteger disso que vai vir, do cometa. Por isso que eu falo novamente, o fato do primeiro ai ser o cometa e o segundo ai ser a ressurreição das duas testemunhas, não quer dizer que o cometa vem antes de iniciar o testemunho. Não, meus irmãos. Até porque vai iniciar os 1335 dias, aí de 1 a 30 dias que vai cair o cometa. E desses cometas vão sair os gafanhotos, meus irmãos, para poder dar a proteção dos irmãos nas montanhas. E esses gafanhotos, eles não vão fazer dano às ervas, a árvore. Tu vê que é um gafanhoto diferente do que nós conhecemos aqui, né? E os gafanhotos que conhecemos, eles saem fazendo dano às ervas, saem comendo os vegetais todos por aí. E nesse caso, esses gafanhotos que vão sair desse cometa são diferentes. Só é uma semelhança, né? Com os gafanhotos que a gente conhece. A semelhança no aspecto dele, de como ele é. Mas eles não vão causar dano às ervas verdes, não vão causar dano às árvores. Eles só vão causar dano àqueles que forem atrás desse lugar preparado pelo Pai, mas não tiver o selo. Esses daí não vão entrar. Não vão entrar nesses lugares preparados. Então, o complemento, né? Apocalipse, no capítulo 9, a continuação é: a eles também foi dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era igual ao tormento da picada do escorpião. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E eu deixei, meus irmãos, aqui ó, o primeiro ai da grande tribulação, parte 2. Os gafanhotos terão poder de atormentar os homens durante 5 meses. Todos os anjos caídos terão assumido seus corpos eternos e não poderão mudar de corpo. Nestes dias os demônios vão procurar a morte e a morte fugirá deles, pois os demônios não morrem. Então, meus irmãos, essa parte aqui é muito importante, que os demônios vão assumir seus corpos eternos. São aproximadamente, um exemplo, 500 milhões de demônios que tem aqui na Terra. E eles vão, quando iniciar os 1335 dias de grande tribulação, eles vão assumir seus corpos. Os corpos que eles vão viver neles eternamente. E quando eles quiserem ir atrás dos escolhidos do Pai do Messias, ou quiserem invadir o lugar onde o Pai Messias preparou para os escolhidos dele, é o momento que esses gafanhotos entrem em ação e não deixem eles entrarem nesse lugar, porque a picada deles é tão terrível que os demônios vão preferir morrer do que levar a picada desses animais, desses gafanhotos. Então, meus irmãos, e a parte 3 e final do vídeo, do primeiro ai da grande tribulação, aliás, né, que eu vou falar sobre os 3 ais. Então, primeiro ai eu peguei as escrituras, estou fazendo e fiz em 3 partes para você, porque cada 3 partes que eu estou lendo desse primeiro ai do Apocalipse, eu estou fazendo um resumo delas, dando entendimento para vocês poderem conhecer melhor o que de fato vai acontecer, tá, meus irmãos?
Então a continuação tá Apocalipse 9, verso 7 ao 10. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à batalha. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, meus irmãos, por 5 meses os gafanhotos vão fazer a proteção dos escolhidos do Pai do Messias nas montanhas, nos lugares preparados pelo Pai para esses escolhidos serem alimentados, que são os 144 mil selados do Pai do Messias que estão em todos os lugares do mundo, e todos aqueles que aprenderam, receberam o pão da vida das 2 testemunhas e dos 144 mil selados. E eu fiz um comentário sobre, né? Esse daqui, meus irmãos, é o primeiro ai, tá? Do Apocalipse. E eu vou ler esse comentário para vocês do primeiro ai do Apocalipse e vamos pro segundo ai do Apocalipse para vocês poderem entender melhor. O primeiro ai da grande tribulação, parte 3. Os gafanhotos vão atormentar os demônios durante 5 meses. E também esses gafanhotos não vão permitir que ninguém que não tenha o selo do Pai do céu no entendimento cheguem aos lugares preparados pelo Pai para sustentar a mulher. Os 144 mil selados e todos que receberam também o selo do Pai no entendimento serão protegidos pelos gafanhotos. Se os demônios chegarem perto dos selados do Pai, o tormento e dano dos demônios vai aumentar, e também vão chorar fezes pelos olhos, pela boca e pelos ouvidos. Ou seja, meus irmãos, os demônios que, não se esqueça, na grande tribulação, os demônios que vão querer o máximo de distância possível, meus irmãos, das 2 testemunhas, dos 144 mil selados e dos escolhidos do Messias, tá? Porque quando eles ouvirem, se algum dos 500 milhões de demônios ouvirem falar das 2 testemunhas, meus irmãos, eles vão ter que se ajoelhar em 1 minuto de silêncio, vão ter que se ajoelhar durante 1 minuto para não poder ser acometido com pragas, que são as hemorroidas de ouro, e não ficarem chorando fezes pelo nariz, pela boca. Entende, meus irmãos? Então eles vão querer distância das 2 testemunhas. A besta, quando surgir, ela não vai atrás das 2 testemunhas. Ela não vai nem querer saber das 2 testemunhas. Ela vai atrás de Ismael, que está aí zombando da grande prostituta, né? Da religião católica. Vai atrás para poder fazer com que as pessoas adorem ele, adorem a sua imagem e recebam a sua marca. Então, meus irmãos, esse daqui é o primeiro ai da grande tribulação, o primeiro ai do Apocalipse, para que os irmãos entendam que essas coisas ocorrerão em 1335 dias, o primeiro, segundo e terceiro ai. Na verdade, quando completar 1335 dias, olhem para o céu que o Messias estará vindo. Então, meus irmãos, eu vou falar agora para vocês sobre o segundo ai da grande tribulação, tá? Eu peguei uma passagem do Apocalipse Apocalipse no capítulo 11, tá? E vou fazer uma pausa 3 vezes para vocês poderem entender, tá? Eu vou ler e depois vou trazer o entendimento dessas passagens para vocês. Então vamos lá. Apocalipse 11, do verso 3 ao 6.
Darei poder às minhas 2 testemunhas para profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros de ouro que se acham em pés diante do Altíssimo da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, sairá fogo da sua boca e devorará os inimigos. Sim, se alguém quiser causar-lhes dano, deve morrer. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm poder também sobre as águas, para convertê-las em sangue, e ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem. E eu deixei, meus irmãos, o comentário, a luz resplandece, tá? Vou fazer uma pausa aqui na leitura. Eu vou ler esse comentário aqui para vocês entenderem, tá, meus irmãos? O segundo ai da grande tribulação, parte 1. O Pai vai dar poder às 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias. São os candelabros de ouro que estão em pés diante do Messias aqui na terra. Se alguém quiser impedir o testemunho ou quiser causar dano nas 2 testemunhas, serão atormentados com muitas pragas. As 2 testemunhas não vão matar ninguém, todavia vão atormentar os moradores da terra que tentarem causar dano às 2 testemunhas durante 1260 dias. Se eles quiserem causar dano, quiserem atrapalhar o testemunho das 2 testemunhas, elas vão ter autoridade pelo Pai e pelo Messias para lançar praga nas pessoas e fazer as pessoas sofrerem, porque ninguém pode atrapalhar o testemunho das 2 testemunhas. E ainda falando sobre o segundo ai da grande tribulação, eu vou continuar a leitura, tá, meus irmãos? Em Apocalipse 11, a partir do 7, tá? Fiz uma pausa no 6. No verso 6, vou continuar a leitura agora no verso 7, tá? Quando elas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E os cadáveres delas ficarão jogados na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida, vindo da parte do Pai, e eles se ergueram sobre os pés, e sobreveio grande medo àqueles que os viram. Então, meus irmãos, muito importante essa parte, tá? Dessa parte do segundo ai da grande tribulação. Aqui fala que, né, após o testemunho das 2 testemunhas, a besta vai lá e mata as 2 testemunhas. Aí eles vão realizar festa, trocar presente uns com os outros, por causa das pragas que essas pessoas receberam. E logo depois de 3 dias e meio, o Espírito vindo da parte do Pai entra no corpo das 2 testemunhas, e é o momento que o Pai chama elas 2, tá? O Messias que vai estar o tempo todo não visível ainda para as pessoas, mas estará com as 2 testemunhas o tempo todo. É o momento só do Messias, as 2 testemunhas, mas as pessoas que estiverem ali vão ver só as 2 testemunhas, tá, meus irmãos? Que vão estar subindo e eles vão glorificar o nosso Pai. E a continuação, irmãos, nessa passagem é no verso 12, né? Eu li até o verso 11, agora dei o entendimento dela, tá, para vocês, e agora eu vou continuar no verso 12. Daqui conclui, né? Daqui é o segundo ai concluído, tá, meus irmãos? Então, Apocalipse 11, a partir do verso 12. As 2 testemunhas ouviram uma forte voz vinda do céu,
dizendo-lhes: Subi para aqui. E elas subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Pai do céu. O segundo ai passou, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então daqui é o segundo ai. E deixei o comentário, tá, dessa passagem do segundo ai, tá, meus irmãos. O segundo ai da grande tribulação, parte 3. Após o pai chamar as 2 testemunhas, os inimigos das 2 testemunhas ficaram atemorizados. Neste momento, o Messias estará junto às 2 testemunhas, quando estiverem subido aos céus. Então serão 3 anjos naquele momento. A cidade não vai suportar o poder deles 3. A 10ª parte da cidade vai ruir, e muitos dos inimigos das 2 testemunhas vão morrer naquele momento. E muitos, quando ouvirem a voz do céu chamando as 2 testemunhas, e as 2 testemunhas subindo aos céus, vão glorificar ao Pai do céu. Então, meus irmãos, esse daqui é o segundo ai do Apocalipse. Agora, vamos para o terceiro e último ai do Apocalipse, que é Apocalipse 11, a partir do verso 15, é só uma continuação na escritura, tá, meus irmãos? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu altas vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Pai e do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono, diante do Pai, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram ao Pai, dizendo: Graças te damos, Pai nosso, Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então, meus irmãos, esse daqui, o terceiro ai do Apocalipse, tem a continuação dessa passagem. Eu só vou fazer um comentário antes de continuar, tá, meus irmãos? O terceiro ai da grande tribulação, essa é a parte 1 que eu tô dando sentido para os irmãos, que é o momento que o mundo que és no maligno volta a ser do Pai e o Messias. O Messias reinará eternamente. Então, nesse momento, meus irmãos, é aquele momento em que completa os 1290 dias de grande tribulação, acaba o reinado da besta e o reinado dessa terra, desse mundo, volta a ser do Pai e do Messias, tá? Então, meus irmãos, e volta a ser, e dessa vez eternamente, que o Messias, ele é o último e será o eterno. Então, meus irmãos, essa parte muito importante, que é quando o mundo torna ao Pai e ao Messias, o reino desse mundo torna ao Pai e ao Messias, e é o momento que vai acontecer algumas coisas ainda antes da vinda do Messias. Ou seja, quando completar 1290 dias, é o fim do reinado da besta, e o início é o momento que o Pai e o Messias assumem, né, reassumem o reino dessa terra, e dessa vez definitivamente. E acontece, mas vai ter mais 45 dias até a vinda do Messias, tá? Então, a continuação, meus irmãos, no Apocalipse 11, verso 18 é: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então a morada do Pai, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança na sua morada. E sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte temporal de granizo. Então, meus irmãos, esse daqui é o terceiro ai do Apocalipse, tá? Lembrando que de 1290 dias
a 1335 dias é o momento que já vai estar os 7 anjos com os sete cálices da ira, 7 taças da ira do nosso Pai, tá? Que foi logo... Porque no momento tem 5 lá, tá, meus irmãos? Só para lembrar para vocês que tem 5, as 2 testemunhas estão aqui embaixo, tá? Na terra. Então, quando elas retornarem ao Pai e ao Messias, vai ficar completo os 7 anjos, e as 2 testemunhas vão receber o cálice da ira, e vai ser o momento que vai ser derramado as 7 pragas, tá? Da ira do nosso Pai aqui, de 1290 dias a 1335 dias, que é o fim do final mesmo. Mas fique tranquilo, meus irmãos, vocês que estiverem nas montanhas com o selo, os demônios, aqueles que não têm o selo do Pai vão querer ir lá depois no finalzinho para poder perseguir os escolhidos do Pai do Messias, 144 mil selados, os escolhidos do Pai do Messias, mas o momento que a terra vai abrir e vai engolir todas essas pessoas que foram enviadas pelos demônios, e não vai permitir que chegue a vocês, tá? E também esses próprios cálices da ira do nosso Pai que será derramado aqui na terra nesses 45 dias finais, eles vão proteger todos vocês que estiverem nas montanhas. Então, meus irmãos, uma parte muito importante, tá? Por que eu trouxe esse vídeo falando sobre os 3 ais do Apocalipse, como vai acontecer, a ordem que vai acontecer essas coisas, porque é muito simples. Quando você pega o Apocalipse para ler, você lê as 7 trombetas, tá? Então, os 7 anjos com as 7 trombetas nada mais é, meus irmãos, de um dia de grande tribulação a 1290 dias de grande tribulação. Vão ser tocadas 7 trombetas, tá? Nesse período. Então a gente sabe que o primeiro ai de todas essas trombetas que vão tocar, o primeiro ai é o cometa, tá? O segundo ai é a ressurreição das 2 testemunhas. E o terceiro ai é o fim do reinado da besta de 1290 dias. A partir daí já entra a parte do Apocalipse, 16, que são os 7 anjos com os 7 cálices da ira do nosso Pai, que vai derramar aqui na terra, de 1290 dias a 1335 dias. Nesse momento, o mundo já vai ser do Pai do Messias. Mas quando então chegar o fim, que o Messias vai vir para assumir o reino, mas ele não vai vir para assumir o reino numa Babilônia. Então vai ser necessário que esses cálices da ira sejam derramados na terra para derrubar a Babilônia se tornar em pó. E também as 7 trombetas é só a inicialização. Os 3 ais, meus irmãos, é só a inicialização da queda da Babilônia, porque ainda vai ser o reinado, o último reinado e conclusivo reinado da besta, tá? Durante 1290 dias. Aí vai ser o fim. Mas, então ainda vai ter a Babilônia ainda. Mas os 3 ais já é uma preparação para o fim da Babilônia. Quando completar 1290 dias, é o momento que caem os 7 pragas, as 7 taças da ira do nosso Pai, por 7 anjos são derramadas aqui na terra. E é o momento de fim mesmo, tá, meus irmãos? Que a Babilônia se torna em pó. Aí, quando completar 1335 dias, é a vinda do Messias na glória do Pai e dos seus anjos, tá, meus irmãos? E ele, mesmo quando vier, vai ressuscitar os 2 apóstolos, todos aqueles que o seguiram desde todas as gerações. Esses são os que estão escritos no livro da vida. E aqueles que tiverem fugido das grandes cidades, estiverem com 144 mil selados na proteção deles e dos gafanhotos, vão também receberem corpos eternos, um corpo perfeito, e o Messias vai transportá-los também ao reino do nosso Pai. Então, meus irmãos, resumindo é isso, tá? Eu trouxe para vocês esses 3 ais do Apocalipse porque é um resumo das 7 trombetas,
para vocês saberem a ordem delas, tá? Meus irmãos, que a primeira trombeta até a quinta trombeta é um evento que é o primeiro ai da primeira até a quinta trombeta é o primeiro ai do Apocalipse, tá? E depois vem o segundo ai do Apocalipse, que é a ressurreição das duas testemunhas, e o terceiro ai do Apocalipse, que é a sétima trombeta, é a última. Quando completa o reinado da besta, 1290 dias, então o sétimo anjo toca a sétima trombeta, e é o momento que o reino desse mundo se torna o pai ao Messias. E aí conclui os 3 ais do Apocalipse. Aí conclui. Aí ainda vai ter, antes do Messias vir, os 7 cálices da ira do nosso Pai que vai se derramar aqui na terra, as 7 taças da ira do nosso Pai que vai se derramar aqui na terra por 7 anjos, de 1290 dias a 1335 dias. Então, meus irmãos, fique aí o alerta, a dica sobre esses acontecimentos que estão para sobrevir. Assista aos demais vídeos, tá, meus irmãos? Porque eu estou passando detalhes muito importantes que complementam este vídeo. Até a próxima!